Você não está cansado. Você está vazio. E nem percebeu quando isso começou. Foi devagar. Um dia de cada vez. Você acordava, ia trabalhar, voltava, dormia. E de repente você olha no espelho e não reconhece mais quem está ali. Não é só o corpo que mudou, é algo pior. Você deixou de existir. E o trabalho fez isso com você. Fica comigo, porque o que eu vou te mostrar agora é por que sua mente está morrendo e como trazer ela de volta antes que seja tarde. Deixa eu te contar sobre um homem. Ele tinha 38 anos, formado, casado, 2 filhos. Trabalhava numa multinacional há 12 anos. Todo mundo dizia que ele tinha dado certo. Até que um dia, no meio de uma reunião, ele travou. Suor frio, coração disparado, mãos tremendo, olhar embaçado. Crise de ansiedade. Foi parar no hospital. Os médicos disseram: estresse, precisa descansar. Mas quando ele voltou para casa, olhou para o espelho e fez uma pergunta que destruiu ele. Quem é essa pessoa? Porque ele não se reconhecia mais. Não eram só rugas ou cabelos brancos, era o olhar, vazio, sem brilho, sem vida, como se alguém tivesse apagado quem ele era por dentro. E aí ele entendeu. Ele não estava doente, ele estava morto por dentro e continuava funcionando. Agora para e pensa comigo. Você se lembra de quem você era antes desse emprego? Das coisas que você gostava? Dos sonhos que você tinha? Da energia que você sentia? Não lembra, né? Porque você foi apagando, devagar, todo dia um pedaço. Você começou a falar menos, a sorrir menos, a sentir menos. Até que um dia você percebe, você não está vivendo, você está cumprindo rotina. Acordar, trabalhar, comer, dormir. E no meio disso tudo você sumiu. Não é preguiça, não é falta de força de vontade. É que o trabalho drenou você. Não só seu tempo, não só sua energia, sua mente, sua capacidade de imaginar, de sonhar, de criar, de ser você. Napoleão Hill passou 20 anos estudando os homens mais bem-sucedidos do mundo e descobriu algo que mudou tudo. Ele disse: o ser humano que perde o controle da própria mente, perde tudo. E ele não estava falando de loucura, ele estava falando de você. Porque você entregou o controle da sua mente para outra pessoa, para o teu chefe, para a rotina, para o sistema. Todo dia, 8 horas por dia, você deixa outra pessoa decidir o que você pensa, o que você fala, o que você sente, como você age. E sabe o que acontece quando você faz isso por anos? Você esquece que pode pensar sozinho. Você esquece que pode decidir. Você esquece que existe. Hill chamava isso de morte da imaginação criativa. Quando a mente para de criar e vira só uma máquina de obedecer. E é isso que está acontecendo com você agora. Agora escuta isso com atenção. Você não perdeu o emprego. Você se perdeu no emprego. Você trocou sua identidade por um crachá. Você trocou seus sonhos por estabilidade. Você trocou sua mente por um salário. E agora, quando você olha para o espelho, você não vê mais você. Você vê o funcionário, o cansado, o obediente, o que desistiu. E o pior de tudo, você nem lembra quando isso aconteceu. Mas agora vem a parte que pode te salvar. Napoleão Hill dizia: a mente é o único território sagrado que o homem possui, e ninguém pode invadi-la sem sua permissão. Lê de novo, devagar. Ninguém pode invadir sua mente, a menos que você permita, e você permitiu. Todo dia, quando você acorda e vai trabalhar, você entrega sua mente. Você deixa ela ser controlada, programada, condicionada. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Você pode pegar ela de volta. Não amanhã, não quando você sair do emprego. Agora, enquanto ainda está lá. Porque o problema não é o trabalho, é o que você deixou ele fazer com você.
Então, como você faz isso? Primeiro, para de se identificar com o trabalho. Você não é funcionário da empresa X. Você não é gerente de vendas. Você não é o cargo. Você é uma pessoa que tem um emprego. Isso é diferente, porque quando você se torna o trabalho, você morre com ele. Mas quando você só tem um trabalho, você pode trocar ele. Segundo, recupera a tua imaginação. Todo dia, mesmo que seja 5 minutos, você para e pensa: se eu pudesse fazer qualquer coisa, o que seria? Não precisa ser realista, não precisa ser prático, só imagina. Porque a imaginação é o primeiro músculo que morre, e você precisa treinar ele de novo. Terceiro, cria algo, qualquer coisa, uma palavra, uma lista, uma ideia, um desenho torto, uma frase que não leva a lugar nenhum. Porque criar é o que separa seres humanos de máquinas. E você virou uma máquina, sem perceber. Quando você cria, você lembra que ainda existe. Que você não é só uma peça da engrenagem. Você é alguém que pode fazer algo do nada. E isso muda tudo. Quarto, para de viver no automático. Muda o caminho para casa. Almoça em outro lugar. Ouve uma música diferente. Lê um livro que nunca leria. Porque a rotina mata a mente. E você precisa quebrar ela. Mesmo que seja só um pedaço pequeno. Napoleão Hill dizia: o propósito definido é o ponto de partida de toda conquista. Você não precisa saber todo o caminho. Você só precisa definir uma coisa: eu não vou morrer vazio. E a partir dessa decisão, tudo começa a mudar. Não de uma vez, mas devagar. Um pensamento de cada vez. Uma escolha de cada vez. Até que um dia, você olha no espelho e reconhece quem está ali. Sabe qual é a parte mais triste? A maioria das pessoas nunca recupera a mente. Elas passam a vida inteira no automático. Trabalhando, pagando contas, existindo, mas nunca vivendo. E quando chegam aos 60, aos 70, elas olham para trás e percebem. Elas esqueceram de viver, esqueceram de sentir, esqueceram de ser. Porque passaram tanto tempo sendo funcionário, sendo obediente, sendo útil, que esqueceram de ser elas mesmas. E aí já é tarde. Então responde agora. Você vai esperar chegar aos 60 para perceber que você sumiu? Ou vai começar hoje a recuperar quem você é? Escolher não escolher também é uma escolha. A pobreza começa na mente, mas a morte também. E você está morrendo devagar. Todo dia um pedaço. Mas ainda dá tempo. Se você decide hoje que não vai deixar o trabalho te destruir, que vai proteger sua mente, que vai recuperar quem você é, comenta agora: eu recupero minha mente. Quando você declara isso, você se compromete e não tem volta. E se inscreve, porque toda semana eu te entrego uma ferramenta para fortalecer tua mente e reconquistar tua vida. Napoleão Hill te ensinou. Eu te mostrei o caminho. Agora só falta você decidir. A mente é tua, mas só se você lutar por ela. Agora vai e reconquista quem você é.